Bom dia! Olha a gente aqui de novo, né? Nesse café da manhã, no Ask Jay no café. É uma delícia isso, né? Enfim, eu já acordei, já preparei café, já malhei um pouco, adoro dançar um pouco para acordar. Claro que a magia de acordar, ela tem que acontecer, né? Eu tô com um tempo melhor agora para acordar, me espreguiço, faço cama de gato, tudo isso. E agora, para ficar mais aqui com vocês, essa coisa de ficar no momento, um amigo me deu uma dica que é o seguinte, que é dos princípios da meditação. É muita coisa, né, na cabeça da gente, o próprio acordar, os chamados do dia, as coisas a fazer. Como a gente quer ficar um pouco no café conversando e para a gente sentir esse momento, uma boa dica é fazer o ato de respirar consciente. Então, inspira e expira. Nesse momento, você se percebe no lugar que você está, como eu me percebi agora sentado, conversando com vocês. E isso nos dá uma sensação de consciência desse momento. Então, toda vez que a gente precisar tomar pé de si, faz esse exercício de fazer o ato de respirar consciente, né? Inspirar e expirar, e você vai perceber que você vai se perceber naquele lugar que você está, e nesse momento é no café com Jair. É bom isso, né? Brincar com essa ideia de como perceber o momento. Então, já que a gente já está aqui no café, acordados, é, é sempre bom lembrar que a ideia do café é já ir responder uma perguntinha. E essa perguntinha de hoje está ainda no plano das viagens, né? E eu tenho falado de viagens e hoje a pergunta fala de a sua primeira viagem foi para a Europa, a gente já sabe disso. Conta uma outra das que você fez para a Europa, já que você falou que a maior parte das viagens foi para os Estados Unidos. É verdade, é verdade. As minhas idas para a Europa foram todas no século XX, que é logo ali. Então essa que eu vou contar é na década de 90. E ela tem essa coisa de revisitar a gaveta da memória é divertido. Para mim está sendo, e eu espero que eu consiga fazer um recorte onde vocês consigam acompanhar essa história comigo, porque, claro, contar uma história de vida, de passagem pela vida, quando a gente traz a memória, a gente vai trazer aquilo que é possível e esse possível que seja algo de legal para a gente. Então, assim, além disso, da pergunta, que seria falar sobre essa viagem para a Europa também, na década de 90, eu quero lembrar agora de uma amiga, prima maravilhosa que já fez a passagem dela e que é alguém tão especial para mim, que é Elisa. Elisa era alguém que, como eu já comentei de algumas pessoas, era alguém de alma, alguém que era uma irmã, mãe, amiga, dessas de todos os momentos, de uma afinidade quando a gente estava junto, quando a gente se falava, a gente saía muito para dançar, para conversar e tal. Era de uma intimidade grande, eu frequentava muito a casa dela. E graças a Deus, ela além de ter deixado memórias incríveis da sua vivacidade, da sua alegria, deixou filhos lindos que eu ainda mantenho contato e com o marido dela, né, o Eduardo, que são pessoas, o Eduardo, o Gabriel, a Renata e o Duda e o Gustavo, que são pessoas que quando eu lembro dela, eu também lembro dessas pessoas que estão aí e que são memórias vivas dela, tá? Então é isso, a gente vai pegar o fio da meada aqui, né, seguindo o nosso café e eu vou contar essa historinha dessa viagem para a Europa lá no século XX, né, na década de 90. Então, repara só, toda a história eu vou dar uma resumida, né, isso é uma sinopse, então eu vou tentar colocar vocês comigo nessa memória que eu estou trazendo agora. E a partir de amigos em Salvador, eu frequentando a casa desses amigos queridos, o Beto e o Fio, pessoas do coração também, muito especiais, de bastante tempo. Agora, por circunstâncias de vida, a gente se vê menos, mas continuam guardados no meu coração. Eu acabei conhecendo uma suíça
que veio para o Brasil, tinha uma história de vida e ela tinha um projeto de construir uma casa no Morro de São Paulo e ela faz isso, né? Ela viaja para o Brasil durante um tempo construindo essa casa dela, que era um sonho de ter essa casa aí no Morro, e ela faz isso durante um tempo e constrói o espaço dela lá. Nesse caminho, a gente se encontra na casa do Fio, do Beto, e ficamos muito amigos também. E eu ia fazer uma viagem para a Europa, dessas que o turista compra o Europass, né? Que era um passe de trem bem mais em conta. Para você viajar nos trens, você já pagava antecipado, você podia chegar lá e ficar na cidade que você quiser, usar o trem na hora que você quiser e tal. Era uma forma interessante de viajar por lá, que eu acredito que ainda tenha essa proposta para hoje também. O que acontece? Nessa conversa com ela, com essa menina da Suíça, ela me fala, ela diz assim, olha, a minha passagem, eu chegava em Zurique, era pela Suíça, o início dessa viagem. E era exatamente o país de origem dela. E ela diz para mim, olha, tem uma pessoa que você vai adorar conhecer. E aí eu vou falar para essa pessoa que você está em viagem e tal, e essa pessoa te recebe na Suíça e daí para frente você segue sua vida. Que ótimo, que bom, é tão bom quando a gente viaja para um país de uma nova língua, de uma nova cultura, que você tem alguém que possa te receber e eu de pronto, ok, que bom, que maravilha. Vai facilitar o processo todo da viagem, vai ser muito mais aconchegante. Realizo a viagem, na chegada da Suíça essa pessoa vai me pegar e tal, me receber, foi maravilhoso e tal. E adivinhem, a viagem começa aí e fica na Suíça essas férias. Por quê? Porque o projeto inicial era viajar de trem pela Europa inteira. Essa pessoa que vai me pegar, eu tenho essas mágicas, às vezes, não é que seja volúvel, é porque quando acontece, acontece. Amor à primeira vista. A gente teve um encanto poderoso e tal. E aí o mundo se resumiu àquilo ali, ou seja, quando a gente tem esses estalos, a gente não pensa muito fora, pensa ali, pensa nas duas pessoas que estão ali vivendo aquela experiência. E foi isso que aconteceu. Eu acabei, essas férias acabaram me levando apenas para a Suíça. A gente ficava o dia inteiro em cafés, namorando, bicicleta, moto, visitava amigos próximos, né, dessa pessoa, né, na Suíça. E tive momentos muito lindos dessa viagem, com essa vivência, né? A minha passagem de trem foi para os ares, porque eu não precisei usá-la, mas também nem senti falta, foi tão bom. E eu lembro de uma experiência incrível que a gente foi visitar um amigo em comum dessa pessoa, que tinha uma pequena fazenda nos arredores de Zurique, numa cidade próxima de Zurique, uma cidade, a zona rural. E uma mágica interessante era que esse fazendeiro, ele, para espantar, para trazer sorte para a plantação dele, no Brasil a gente bota os espantalhos, aqueles bonecos, né? Lá, que era uma coisa que parecia para mim medieval, em plena Suíça, você vê como a coisa da cultura e das transformações culturais e da permanência de hábitos culturais pode ser além daquilo que a gente conta, 1, 2, 3, pode ser de tempos muito mais longos. Esse fazendeiro, ele tinha um hábito absolutamente antigo dentro do misticismo deles. Ele matava corvos e colocava no meio da plantação para dar sorte no crescimento da plantação. E ele observava a cada momento que aquele corvo iria se deteriorando, digamos assim, ou seja, iria se recompondo na terra, né? Porque tudo volta, tudo passa e tudo se transforma. Apesar da aparente raridade desse evento, me criou uma expectativa de um mundo paralelo, como se eu estivesse no século XX e no século também XIV e tal. Então isso é só para vocês entenderem que nessas experiências das viagens, a gente viaja o tempo inteiro porque a experiência de novos lugares, novas pessoas, quando a gente está com as antenas e as janelas abertas, nos proporcionam internamente, né, na conversa com a gente lá dentro, toques, insights que vão além daquele momento
do tempo medido, né? Então teve esse momento incrível que eu me senti um pouco no medieval e no moderno, porque era a Suíça moderna, a Suíça onde quase você não vê um papel no ar nem no chão. O trem que chega na hora também tinha o lado de místico, o lado das fantasias, né? Nesse nível. Então, essa é a historinha. Eu acho que a gente hoje vai ser uma conversa mais rápida, mas eu achei que era interessante. E aí essa pessoa, antes de finalizar, aquilo que eu tinha falado para vocês, as pessoas que eu conheço, normalmente eu mantenho a relação sempre. Isso foi feito, eu retorno para o Brasil e a gente tinha os processos de ficar pelo telefone. Namorar pelo telefone também tem seu sabor, quando é alguém que principalmente quando é alguém que você já vivenciou uma experiência de pele, de intimidade e de conexões com aqueles desejos. Era de uma potência tal que eu volto a dizer que o tempo é aquilo que se sente, não é o que mede. E às vezes, para mim, um mês pode ser um século, sim. A gente nunca sabe, porque esse tempo de contar foi a gente que inventou. E o tempo de sentir é um tempo que não se mede, é um tempo que não tem na nossa mão o equipamento que nos diga qual é a duração. Não é por isso que às vezes um segundo parece uma hora, não é? Então, é uma história bonitinha, não é isso? E para vocês perceberem também que eu já tinha falado que o planejado é apenas uma possibilidade. Nessa experiência, por exemplo, da viagem que era para a Europa, para viajar de trem pelos países lá, fazer uma viagem de panorâmica, né? Porque nessas viagens você acaba só passando pelos lugares. O projeto se transformou absolutamente numa outra história. E numa história que o universo me proporcionou, que era uma história não planejada, que para mim foi deliciosa, né? E foi isso, a memória é essa que eu trouxe para vocês. Espero que o café de hoje tenha sido e que tenha provocado em vocês também esse desejo de revisitar, às vezes, as gavetinhas da memória, que é um tempo disso também, né? É um tempo da gente ficar com a gente e ir lá nas gavetinhas, pegar as coisas divertidas. O café está me permitindo não só exercitar esse retorno às gavetinhas, como partilhar com vocês histórias que talvez só estivessem comigo e com poucos amigos. E eu agora estou partilhando com todos vocês que estão aqui no café comigo. Tá certo? Tenham um ótimo dia. Até loguinho. E a gente não pode esquecer de tomar nosso cafezinho, né? Sempre delicioso. Amo. Grande beijo. Excelente dia para vocês. Tá certo?